A gente recebe a partir de agora também aqui no nosso All News o pastor Silas Malafaia, que estava entre os organizadores, inclusive, apoiadores ontem da manifestação de Bolsonaro lá na praia de Copacabana. Olá, pastor Malafaia, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Ah, All News. bom dia, é um prazer, uma alegria estar com vocês. Bom, a gente está Bom dia, acompanhando, inclusive, pastor. os números que foram divulgados, né, por esses levantamentos que eles fazem através de fotos e mostram que se Datafolha 30 mil pessoas, o Monitor Digital falou em 18.500 pessoas aproximadamente. O que o senhor acha que aconteceu ontem? Por que não conseguiu levar tanta gente para a praia de Copacabana? Bem, se a esquerda levar a metade do que nós levamos ontem, eu dou um prêmio para eles, para começar a história. É interessante observar que todo evento que Lula vai, que tem pessoas, é plateia controlada. Não vejo uma câmera de veículo nenhum mostrar a plateia, é só câmera no palco. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não gosto de entrar nessa guerra. 100 mil, 200 mil, 300 mil, 18 mil. Primeiro que 18 mil é uma afronta à inteligência de qualquer um. Um dia desse, a Anitta fez aqui no Carnaval 600 mil. Pega a nossa imagem, a imagem da Anitta, não vi ninguém discutir nada disso. Madonna, 1,5 milhão. Só para dar um dado para vocês. O metrô do Rio, trabalhando 24 horas, sem parar, consegue transportar 1 milhão de pessoas. Como é que tinha 1,5 milhão na praia de Copacabana? Então, eu tenho muita dificuldade com a questão de números. Eu sei o seguinte, num domingo de mais de 30 graus, com a final de Fla-Flu de tarde no Maracanã, nós tínhamos lá uma multidão de gente. Um dado que talvez vocês não são obrigados a saber, é, nós estávamos filmando lá com equipamento profissional, 7 câmeras, 2 drones, e eu abri o sinal, inclusive, quero dizer para vocês que no dia 6 de abril, vocês também podem, eu abro o sinal, não tem nenhuma propaganda minha, é um sinal de transmissão. Eu vou dar um número aqui para você. Só nas minhas redes tinham mais de 300 mil pessoas assistindo. Eu não vou dar o nome de outros veículos, porque eu acho. Opa, tivemos um probleminha aí na imagem dele, ele paralisou um pouco aqui, mas a gente já está retomando. Alguém ligou para ele. Quando toca o telefone, a pessoa está entrando pelo celular, aí quando toca o telefone, acaba dando uma pausa aqui na transmissão, mas a gente já está retomando. Ele está trazendo aí essa comparação, inclusive, com atos da esquerda, e a gente tem visto os números modificarem de um lado e de outro, inclusive, né, nesses atos, justamente por esse monitoramento que eles fazem através das imagens. Mas ele está questionando, inclusive, esses números, inclusive, que foram colocados em outros eventos que aconteceram na praia de Copacabana, e aí ele citou aí o show da Madonna, que falaram que tinha 1 milhão de pessoas. Eu não sei, não cheguei a ver se o Monitor fez também, eu acho que não fez o da Madonna nem o Datafolha, né? Não fizeram Não fez. eu acho que isso daí foram números que foram divulgados pela própria Prefeitura do Rio de Janeiro, até mesmo pela própria polícia ali. Eu achei curioso foi o próprio professor César que estava lá e ele falou que em outros atos que ele participou foram 8 quarteirões, 8 quadras, e nessa ele falou que estavam 2 quadras. Não retomamos a ligação com voltou. Vamos lá, pastor, abre a câmera pra gente, Malafaia, que eu acho que tá. Pode colocar ele na tela aí? Eu acho que ele tá com a câmera desligada ainda. A gente tá. Vamos lá. O senhor estava Desculpa, falando, então. inclusive, fazendo a comparação com outros atos. Eu estou dizendo para vocês que só na transmissão, eu não vou dar nome dos outros canais, que é até uma falta de ética aqui falar em outros veículos aqui com vocês. Mas todos os veículos que transmitiram juntos, deu mais de 1 milhão de pessoas assistindo. Só nos meus canais tinham mais de 300 mil. Então, esse negócio de número lá na hora, 2 quarteirões, não tinham 2 quarteirões, não, tinham mais do que 2 quarteirões. Vai me desculpar, eu estava lá, e eu tenho todas as imagens de drone de cima, de baixo, de lado, tudo que vocês imaginarem. Mas querer fazer disso para dizer, olha, não foi bem, olha, não foi boa. Ano passado, 21 de abril, tivemos uma plateia semelhante a isso. Eu disse para Bolsonaro que domingo de manhã não é o melhor lugar para fazer no Rio de Janeiro. Eu já tinha falado para ele, Bolsonaro, domingo de manhã, o Carioca domingo acorda mais tarde, se der praia piora, tem jogo de Fla-Flu, mas não, vamos fazer, depois a gente faz um em São Paulo. Então o que valeu é
a manifestação e o objetivo dela. É isso que para mim equivale. Eu não vou ficar brigando aqui com número, um diz 18 mil, outro diz 30 mil, a PM diz 400 mil. Eu sei que tinha gente, isso equivale, e o posicionamento, e eu acho que é uma construção, é um tijolo que você vai botando para construir, certo, uma ideia e sensibilizar a sociedade. Mas, Malafaia, pastor, como o senhor diz... Por Vai lá, favor, Josias, Thales. vai lá, Josias. Não, eu queria perguntar ao pastor o seguinte, como o senhor disse, de ficar discutindo o número, tem lá os dados que foram levantados aí por 2 organismos e tal, parece algo menos importante a essa altura. Havia gente ali em Copacabana, havia um palanque, foram defendidas algumas causas. O que eu queria lhe perguntar não lhe parece que hoje o conservadorismo que existe no Brasil, e isso já é nítido, existe um conservadorismo que veio para ficar, e esse conservadorismo está olhando para o governo atual e parece que não está gostando do que vê, mas não lhe parece que esse conservadorismo já não se confunde com o bolsonarismo? Não lhe parece que o Bolsonaro hoje faria um serviço mais adequado do ponto de vista político se ele enxergasse esse fenômeno e prestigiasse uma alternativa ao nome dele, porque o senhor há de considerar, é um homem de bom senso, que a hipótese do Bolsonaro estar na urna em 2026 é inexistente hoje, né? Eu acho o seguinte, meu amigo, a política é muito dinâmica. Você fala uma coisa hoje, amanhã muda tudo. E outra, se Bolsonaro hoje sinalizar, ele não foi julgado em nada, ele não foi condenado ainda em nada. Então, por que ele vai se antecipar? Por que ele vai Ele falar? já está inelegível, não, pastor? Ele está inelegível, mas está inelegível, já que você tocou, é uma vergonha. A inelegibilidade de Bolsonaro é 2 fatores, porque ele falou com embaixadores, prerrogativa do presidente da República. A segunda, eu estou envolvido. Quem pagou o tri fui eu. Abuso do poder político e econômico, aonde? Não foi feito no lugar do 7 de setembro. Então, isso aí, decisões de inelegibilidade pode ser mudada. Não é o problema. A questão é essa. Como é que Bolsonaro agora vai abrir a boca e vai sinalizar para outros onde não há um julgamento ainda? E muita coisa ainda que pode acontecer, muita água debaixo da ponte. Então, eu acho que vai chegar a hora, se todas as coisas acontecerem, que ele vai sinalizar. Eu não tenho dúvida. Agora, politicamente, lembra de Lula? Lula na cadeia não sinalizou para ninguém. Sinalizou lá no final, Haddad. Por quê? É o jogo político. Então, eu acho que o Bolsonaro agora não tem que estar sinalizando para ninguém, não. Sabe? Você viu lá a fala do Tarcísio? Não, Bolsonaro é nosso candidato em 2026. É o Tarcísio, que é uma das bolas da vez, tá certo? Caso o Bolsonaro seja impedido. Então, eu acho que, politicamente, o Bolsonaro está certo de não abrir a boca para dizer que é a João ou Manuel que vai substituí-lo. Eu acho que ainda não é a hora. O professor João César, que esteve aqui falando pouco antes do senhor, colocou 2 questões que eu repasso para o senhor. Uma, ele disse que estava lá, ficou lá, assistiu à manifestação, e que ele considera que foi um fracasso de público e até da empolgação dos manifestantes, que ele considera que foi um fracasso. E ele diz que isso enfraquece o senhor e o próprio Bolsonaro. E ele colocou outra questão. Um motivo do enfraquecimento do senhor, segundo ele, é porque o senhor subordinou a sua igreja à questão política, que isso enfraquece o senhor do ponto de vista até teológico, do ponto de vista de liderança dos seus pastoreados, né? Eu já vi que o professor está muito enganado e redondissimamente enganado. Número 1, eu nunca levei minha igreja a apoiar ato nenhum. Eu nunca disse que a minha igreja apoia Bolsonaro. A igreja é uma instituição, acima disso tudo, quem apoia sou eu, cidadão. A cidadania terrena está na Bíblia, apóstolo Paulo e Jesus. Então, eu acho que ele está um pouco equivocado com essa colocação, muito pelo contrário. Eu sei que eu não sou nada, tenho minhas limitações, mas me desculpa, não tem um pastor na história do Brasil que tenha mais influência política sobre evangélicos do que eu. Desculpa, essa é uma realidade dita por jornalistas. Não sou eu que digo isso, não sou eu que vou... que eu sou o melhor, eu sou o maior. Por favor,
pastores de grandes denominações. E por que eu tenho, e estou aqui dando uma entrevista para vocês e não é outro que está dando? Porque a maioria dos pastores não gostam de se expor. Agora, o professor vir dizer uma asneira dessa, que eu estou perdendo meus fiéis. Amigo, vou só te dar um dado aqui. Nos últimos 1, 2, 3, 4 meses, eu inaugurei 6 igrejas. E nenhuma igreja é menor do que 1.000 pessoas. Então, sabe, eu fico até rindo de ouvir uma asneira dessa e coloco em dúvida tudo que ele falou aqui. Ele tem lado? A vertente dele é a esquerda? Vai me desculpar. O cara vir falar uma asneira dessa de que eu estou perdendo, no mundo evangélico, que eu estou perdendo fiéis. Tenha paciência. Aí não. Aí eu pastor, discuto. Essa pastor, daí não. eu queria entrar na história do Tarcísio, que eu acho muito interessante até o que o senhor falou, né? O Tarcísio, na declaração dele, e a presença dele lá ontem foi uma presença importante em vários aspectos para serem analisados, né? Acho que no campo político, inclusive. Ele faz um discurso no qual ele apoia Bolsonaro ao defender a anistia e o discurso, né? Ele vai com uma vestimenta diferente, que ele tem também se posicionado dessa maneira. Ele faz uma crítica ao governo atual, fala sobre a incompetência, mas ele termina a frase falando Bolsonaro em 2026. Como é que o senhor vê Tarcísio como uma liderança política hoje da direita? Ele, no palco, ele com este apelo aos eleitores de direita e de extrema-direita no país, como é que ele se comporta? Como é que o senhor analisa? Para mim, ele depois de Bolsonaro, salvo o melhor juízo e aceito contradições, para mim ele é o segundo cara, depois de Bolsonaro, como liderança. É governador de um magnífico estado de São Paulo, que é uma ressonância no Brasil, está fazendo um grande governo. Ele é um cara, tem o seu valor gigante, grandioso, eu gosto dele, tenho um relacionamento com ele. Ele é um cara, mas ele está sendo ético, na minha opinião, certo? Não arvora, ele não está fazendo joguinho duplo, ele é um cara pacificador, sabe? Eu gosto do Tarcísio. E vou dizer uma outra coisa para vocês, não sei se vocês observaram. Pela primeira vez, e eu disse isso para ele, por isso que eu estou dizendo aqui para você, Bolsonaro fez um discurso político interessante. Ele chama a Kassab, elogia a Kassab. E eu digo sempre isso, não adianta vir batendo em todo mundo, porque não vai dar certo. Porque é centrão. Quem botou eles lá? Foi o povo. Então, amigo, você vai governar como? Você vai buscar apoio político para alguma coisa com quem? Anjo vai descer do céu para votar na Câmara e no Senado? Então, eu acho que Bolsonaro fez um discurso muito interessante, sabe, nesse viés de mostrar a importância de outros. Eu acho que foi interessante e que valeu muito. Pois não? O senhor diz que o senhor está no primeiro lugar da fila, né? E, ao mesmo tempo, o senhor diz que o Bolsonaro não tem que sinalizar para ninguém. Vai chegar a hora, e a hora não é agora. O que eu lhe pergunto objetivamente, pastor, no caso do Tarcísio, se ele for candidato à presidência, ele precisaria se desincompatibilizar em abril, né? E acha que essa hora que vai chegar para o Bolsonaro teria que ser antes de abril? Ou ele vai levar até agosto e aí praticamente inviabilizaria a candidatura do Tarcísio, não? Gente, pelo que nós estamos vendo, tá certo? O julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, segundo as notícias, esse julgamento vai até novembro. Então, eu acredito que em abril do ano que vem, tá, as coisas vão estar... Eu acredito, tá? Não tenho bola de cristal, mas eu acredito que as coisas vão estar muito bem definidas para que Bolsonaro, então, possa se posicionar, porque Bolsonaro, solto, preso, o que for, vai ser o maior cabo eleitoral dessa eleição. Isso aí ninguém tira dele. Ninguém tira. Ele vai ser o maior cabo eleitoral dessa eleição para qualquer um da direita. Essa que é a verdade. Silas Malafaia, olha, agradeço a sua participação aqui, muito importante também ter sua fala aqui a respeito dos atos de ontem e sua visão aí sobre o futuro da política. Até uma próxima oportunidade. Oi? Você me permite dizer só uma coisa, 1 minuto? Fale. Olha, deixa eu dizer só uma coisa para vocês, sem nenhuma paixão, sem nenhum lado.
E vocês sabem disso, vocês são jornalistas inteligentes. A esquerda lutou por anistia de assassinos, guerrilheiros, assaltantes de banco, sequestradores e gente que queria estabelecer um Estado proletário comunista. Eles lutaram por isso. E agora, não tem a sensibilidade, mulher de 70 anos, 67 anos, 63 anos, que não tinha uma pedra na mão, que não tinha um pedaço de pau na mão, ser tratado como terrorista, porque se é atentado contra um Estado, só pode ser isso. Então, com todo respeito, isso é uma vergonha ver a esquerda que lutou por anistia dessa cambada toda e todo mundo foi liberado, vir agora com um discurso contra a anistia. Eu só queria deixar isso aqui registrado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Malafaia. Até uma próxima oportunidade. Agora são 11h48. Para quem está conosco na TV, um intervalo. A gente segue aqui pelo YouTube também, destacando aqui a fala de Malafaia. Vamos lá, Josias. Tem diferença na briga por anistia do que a esquerda já defendeu e do que a direita defende? Muito grande, Fabíola, muito grande a diferença. A anistia que foi assinada pelo general João Batista Figueiredo, em 1979, ela veio depois de muita exaustão. Houve um último atentado terrorista, 6 anos depois, produziu-se ali, chegou-se a uma exaustão tal que produziu-se essa anistia. Agora, não houve, diante da proposta de anistia, não houve nenhuma capitulação, o Estado não se rendeu. Houve um consenso de que era preciso fazer uma anistia, e a anistia não beneficiou apenas a esquerda e aqueles que pegaram em armas na esquerda, não, beneficiou torturadores, beneficiou gente que sumiu com... Agora mesmo, estamos vendo o filme aí, Ainda Estou Aqui, o caso do Rubens Paiva, foi retirado do seio da sua família um personagem, um humanista, não pegou em armas, era um pai amoroso, dedicado, um marido amado por sua esposa, foi retirado de casa e sumiu. Os responsáveis pelo assassinato do Rubens Paiva também foram beneficiados por essa anistia. Agora está se discutindo se isso deve ser mantido ou não. Reabriu-se o debate, porque considerou-se, a partir de uma manifestação do ministro Flávio Dino, considerou-se que o sumiço de cadáveres é um crime imprescritível. Então está se discutindo lá se vai punir, se não vai punir. Agora, não houve, como disse Fabíola, o Estado não se rendeu. Aqui, a proposta de anistia defendida pelo Bolsonaro significaria uma rendição absoluta do Estado brasileiro diante de pessoas que tentaram virar a mesa da democracia diante de um resultado límpido, um resultado das urnas límpido, que deu vitória ao adversário do Bolsonaro, o Lula, foi enviado pela maioria do eleitorado para subir a rampa pela terceira vez, vontade da maioria da sociedade brasileira expressa nas urnas, numa eleição límpida, cristalina, e o Bolsonaro, junto com um pedaço das Forças Armadas, que subverteram a ordem natural e conspiraram contra a Constituição, desejaram dar um golpe, estimularam um pedaço da sociedade a fazer acampamento na porta do quartel e foram lá no dia 8 de janeiro e promoveram aquele quebra-quebra. Então isso envolveria, Fabíola, essa anistia hoje, proposta pelo Bolsonaro, defendida pelo Bolsonaro, envolveria uma capitulação do Estado que seria inaceitável hoje. Não há o menor grau de comparação entre uma coisa e outra, nenhuma comparação possível, e dizer agora que quem está preso e que foi condenado, você pode até discutir, 17 anos foi demais, 14 anos foi demais, a pena foi inadequada, isso é uma discussão possível. Agora, dizer que estão lá senhorinhas inocentes, gente que não tinha a menor noção do que estava fazendo, dizer que o Bolsonaro deve ser anistiado antes mesmo de condenado, isso sim seria um absurdo e uma coisa não é comparável à outra de jeito nenhum, Fabíola. É isso, 11h